Olá, turma, aqui é o professor JB. Estamos iniciando mais uma aula de matemática e hoje nós iremos estudar equação e raiz de uma equação. Essa semana temos como tema calçando os sapatos do outro. Princípio da igualdade. Para melhor visualizarmos uma igualdade, vamos observar a balança de dois pratos. Na balança acima temos uma balança equilibrada igual, pois a quantidade de cubos que tem em um prato é a mesma que tem em outro. Os cubos verdes e laranja têm massas iguais. Agora, se pegarmos essa mesma balança e somarmos ou retirarmos cubos, o que irá acontecer? Então, observe essa balança que nós temos 6 mais 2 igual a 1 mais 7. Então, essa balança ela está em equilíbrio, né? Porque ela tem o mesmo número tanto de um lado como de outro. Para que a balança continue em equilíbrio, o mesmo peso que colocamos em um lado deveremos colocar do outro. Então, acrescentei 3 cubos laranja em cada lado. Observe que eu tinha 6 mais 2 e agora eu acrescentei 3 cubos laranja, tanto de um lado como do outro. Se retirarmos algum cubo, devemos retirar a mesma quantidade de cada lado para que a balança continue equilibrada. Nesse caso, se eu coloquei mais 3 de um lado, então tem que colocar do outro para a balança continuar em equilíbrio. E o resultado ser o mesmo. Então, ó, 6 mais 2, que vai dar 8, mais 3, 11. 1 mais 7 é 8, com mais 3, 11. Então, se eu acrescentar de um lado, eu tenho que acrescentar do outro também. Se eu tirar de um lado, eu vou ter que tirar do mesmo tanto do outro. O princípio aditivo da igualdade. Adicionando ou subtraindo o mesmo número nos dois membros de uma igualdade, obtém-se outra sentença que ainda é uma igualdade. Observe a balança abaixo. Aqui nós temos uma balança, do lado tem 2 cubos mais 3 e de um lado tem 1 mais 4. Se dobrarmos a quantidade de cubos em cada lado, teremos. Observe que nós temos, aqui nós tínhamos 2 mais 3 e aqui 1 mais 4. Fizemos aqui do lado, dobramos a quantidade. Olha, então observe que foi dobrado, aqui tinha 2 com 3, 2 com 3, 1 e 4 e 1 e 4. Então multipliquei por 2, dobramos. Multipliquei e observe que essa igualdade ela vai continuar. Então, ó, 2 vezes 2 mais 3 vai dar 5, e aqui 1 mais 4 é 5. Multiplicando 2 vezes 5 é 10, e 2 vezes 5 também é 10. Então, essa igualdade continuou. Então, se eu multipliquei de um lado, eu vou ter que multiplicar do outro também pelo mesmo número. Concluímos que 2 mais 3 é igual a 1 mais 4, e 2 vezes 2 mais 3 vai ser igual a 2 vezes 1 mais 4. São duas igualdades. Princípio multiplicativo da igualdade. Multiplicando ou dividindo por um mesmo número diferente de zero os dois membros de uma igualdade, obtém-se uma nova sentença, que ainda é uma igualdade. Como eu expliquei para vocês, se eu multiplicar de um lado por 2, eu tenho que multiplicar do outro lado. E se eu dividir por 2 de um lado, eu vou ter que dividir o outro lado também por 2. O que é equação? Equação é uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Ela foi criada para ajudar as pessoas a encontrarem soluções para problemas nos quais o número não é conhecido. Uma equação é uma sentença matemática que possui uma incógnita, pelo menos, e uma igualdade, e podemos classificá-la quanto ao seu número de incógnitas. Veja alguns exemplos. Aqui nós temos 5t menos 9 igual a 16. A equação possui uma incógnita, representada pela letra t. Observe que a incógnita é a letra, que nesse caso t. Temos 5x mais 6y igual a 1. A equação possui duas incógnitas, representada pelas letras x e y. Aqui nós temos a letra C, t elevado a 4 menos 8z igual a x. A equação possui três incógnitas, representadas pelas letras t, z e x. Equações equivalentes. Para obter duas equações equivalentes, partiremos do mesmo princípio da igualdade. Por exemplo, observe essas igualdades. Eu tenho 3x mais 2 que é igual a x mais 10.
Para que seja verdadeira essa igualdade, o x nos dois lados irá assumir o mesmo valor. Nesse caso, o x vai ser igual a 4. Então, ó, temos aqui a equação 3x mais 2 igual a x mais 10. Substituindo o x por 4, observe que aqui o x eu botei 4 aqui. E no lugar do x aqui eu coloquei 4. Multiplicando 3 vezes 4 é 12, mais 2. E do outro lado 4 mais 10. 12 mais 2 é 14, 4 mais 10 também é 14. Nesse caso, o x ele é uma raiz dessa equação. Nas equações, o valor da incógnita x é igual a 4, a raiz da equação, o valor que equilibra a equação, ele é uma raiz. É o mesmo e dizemos que elas são equivalentes entre si. Para acharmos mais facilmente a raiz de uma equação, transformamos a equação inicial em outras equações mais simples até chegar ao valor da incógnita. Para transformar as equações em outras equivalentes, utilizamos o princípio aditivo da equivalência de equações, consequência do princípio aditivo da igualdade, e o princípio multiplicativo da equivalência de equações, consequência do princípio multiplicativo da igualdade.